Bom dia, pessoal. Respeito a vocês que são pontuais, né? A gente vai começar com mais um webinar da Pax, uma empresa multinacional de referência, paradigma no mundo inteiro, né? E com o Nivaldo Dias, que é tradicionalíssimo nessa área, conhece tudo e mais um pouco. É uma honra poder assistir uma palestra dele. E o assunto é fantástico, é um assunto muito atual, né? Biogás e biometano, muito ligado à usina de açúcar e álcool. É uma coisa muitíssimo importante no Brasil. E, Nivaldo, a bola está contigo. É um prazer ter você com a gente mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Pacheco. Obrigado mais uma vez, né, pela parceria do Portal Tratamento de Água, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre biogás e biometano e abordar os processos de biodigestão e dessulfurização para esse setor. Meu nome é Nivaldo Dias, né, eu sou gerente comercial da Pax, e a gente começa aqui já fazendo uma apresentação para quem não conhece a Pax. A Pax é uma empresa holandesa. Pax é um sobrenome, o fundador, ele se chama Jos Pax, e hoje a Pax pertence a um grupo alemão, que é a Skinwater, né, que atua em vários segmentos, em tratamento de água, efluentes, água de processo e reuso, soluções digitais, tecnologias inovadoras, produtos químicos para a água. E aqui estão as empresas que fazem parte do grupo, aonde nós estamos inseridos aqui, né, como Pax. Como Pax, são 4 fábricas, a filial, são 3 filiais, a matriz ela fica na Holanda, em Balk, com fábricas para atender toda a Europa. Existem mais 3 filiais, uma em Xangai, na China, em Chennai, na Índia, e nós aqui no Brasil, e no Brasil nós atendemos toda a América Latina até o México. Então existem mais de 350 referências da Pax LAN, né, Pax Brasil, na América Latina toda. São mais de 1.800 referências em reatores anaeróbios no mundo todo, mais de 65 referências em remoção de nitrogênio, e mais de 360 referências em dessulfurização biológica de biogás. Aqui estão as empresas parceiras da Pax, né, as principais universidades, do Delft, Wageningen, né, a Pax tem uma joint venture com a Shell também, que é a Paquel, para fornecimento de tecnologia para dessulfurização de gás natural com gás ácido, com alta concentração de H2S. Esses aqui são os outros parceiros. Essas são todas as tecnologias que a Pax possui, e são 7 tecnologias anaeróbias. Então, hoje a gente vai falar aqui bastante sobre a tecnologia do ICX, a tecnologia do UP, que é o ICB+, e a tecnologia do Biopac CBD. Então, essas 2 tecnologias aqui voltadas para produção de biogás a partir da vinhaça, essa tecnologia aqui do CBD para produção de biogás a partir da torta de filtro, e depois a gente finaliza com a parte de dessulfurização do biogás, que é a tecnologia do Tiopac. Vale a pena comentar que todas essas tecnologias, né, foram desenvolvidas pela Pax, ou seja, a Pax ela fornece somente as tecnologias, né, que ela desenvolveu. Aqui é onde nós estamos em Piracicaba, no interior de São Paulo. Aqui está a fábrica da Pax, dá para a gente ver alguns módulos aqui internos de reatores, né, aguardando para serem enviados ao cliente final. Essa unidade aqui é uma unidade nova, aqui estão os escritórios, aqui está a fábrica, e nós fabricamos aqui os mesmos equipamentos com a mesma qualidade que se produz na Holanda, na China e na Índia, né? Todo o processo é padronizado, os nossos colegas de fábrica foram treinados, né, pelos especialistas da Holanda. Aqui já entrando no processo de produção de biogás, né, a partir da biodigestão anaeróbia da vinhaça, da torta de filtro e dessulfurização.
apenas uma pequena revisão de conceito, né? São 2 processos biológicos para tratamento de efluentes. Nós vamos falar hoje especificamente sobre o processo anaeróbio. O processo anaeróbio, de uma forma resumida, ele funciona da seguinte forma: aqui tem um reator anaeróbio, onde nós colocamos bactérias. Essas bactérias, na ausência de oxigênio, quando entra uma matéria orgânica, elas vão gerar uma série de reações bioquímicas e produzir biogás, que é uma mistura de metano e CO2. Uma parte dessa matéria orgânica ainda segue, né, com o efluente, e aqui, nesse processo também, são geradas novas bactérias, ou seja, são gerados lodo excedente, né, e quando é um lodo granulado, ele tem um potencial de venda, né, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Esses processos anaeróbios, normalmente, os reatores da Pax são de alta taxa de aplicação, né, ao contrário dos processos de baixa taxa, que a gente vai detalhar aqui na sequência todas as vantagens dessa tecnologia. Então, entrando aqui na parte de processos de biodigestão anaeróbio, né, a Pax ela possui experiências em vários tipos de vinhaça, então até eu coloco aqui vinhaça, por exemplo, a partir de agave, né, na fabricação de tequila, vinhaça a partir de cana-de-açúcar, ou seja, aquela destilaria autônoma, como normalmente é chamada, né, essa destilaria gera um etanol com uma vinhaça, e a vinhaça produzida através dele tem uma concentração um pouco menor que as usinas mistas. Aqui nós temos também referências em unidades operando com vinhaça a partir de etanol, a partir de melaços, em processos com milho, a partir de mandioca, e também condensados e águas residuárias. Então, no setor de etanol, a Pax ela tem mais de 150 referências, já operando há muitos anos, né, com todos esses tipos de subprodutos. Então, a gente observa aqui, por exemplo, que vinhaça de agave, né, vinhaça de mandioca, possui concentrações de DQO, né, de demanda química de oxigênio, da matéria orgânica, muito parecidas, né, com a vinhaça que nós encontramos aqui no Brasil, onde existe mais de 400 usinas. Aqui, falando sobre os processos, né, quais são os processos que são utilizados para a produção de biogás a partir da vinhaça. Então, existem os sistemas de lagoa, né, lagoa é considerado um processo de baixa taxa, né, é um processo que necessita muita área para a instalação, ou seja, as bactérias ali, elas não ficam granuladas, né, elas ficam livres no meio, existe uma baixa concentração, e uma lagoa, ela tem que ser muito bem agitada, porque a capacidade de conversão da matéria orgânica em biogás está diretamente ligado à agitação do meio. Quanto maior o contato que eu tenho entre o substrato e a bactéria, eu consigo uma maior conversão dessa matéria orgânica. Quando não existe esse contato, parte dessa matéria orgânica, né, ela pode sair junto com o efluente final e ela não vai ser convertida em biogás. Então, esses processos eles podem ter uma eficiência menor. Como a taxa de aplicação ela é baixa, então a gente tem aí processos com tempo de retenção hidráulica muito longos, né? Então, essas lagoas elas ocupam uma área enorme, né? Porque normalmente a taxa de aplicação que se utiliza, que são de 1 a 3 quilos de DQO por metro cúbico de reator dia, né? Normalmente são dimensionadas com 1 quilo de taxa de aplicação. Esses processos não têm sistema de retenção de biomassa, então essa biomassa ela pode sair junto com o efluente final, né? Se existem materiais inertes, se entra areia ou entra algum material que ele pode ser acumulado no reator, então, na lagoa, ele vai ficar no fundo e vai passar com o tempo a ocupar um espaço da própria lagoa e também dificultando, né, a operação e conversão dessa matéria orgânica solubilizada na vinhaça em biogás. Né? E também existe o risco, né, risco de ruptura, né, dessa lona.
A membrana, ela tem um tempo, né, uma vida útil limitada, né, apesar que ela tem aí uma proteção ultravioleta. Também existem aí riscos, né, numa operação dessa, como a gente pode ver aqui nessa foto, onde um vazamento aqui pode causar assim, danos bastante graves, né, porque aqui uma vinhaça a partir da biodigestão, um biogás, perdão, a partir da biodigestão anaeróbica da vinhaça, ele possui concentrações de H2S da ordem aí de 10.000 até 30.000 ppm de H2S. Então, ele é extremamente tóxico. E a Pax, né, ela acredita, né, nos reatores, né, os reatores anaeróbios de alta taxa, é uma tecnologia avançada. Esses processos, eles trabalham com taxa de aplicação até 15 vezes, né, no caso de usinas maiores que um sistema de lagoas, por exemplo, como a gente pode observar aqui embaixo, né, há alguns processos, como, por exemplo, cervejarias, alimentos, nós trabalhamos com até 25 quilos de taxa de aplicação. Com isso, a gente tem um reator pequeno, que ocupa muito pouca área, e tem aí um baixo capex para fazer esse processo funcionar. Esses reatores, eles têm aí retentores, né, tem separadores internos de biomassa, que vai manter essa biomassa dentro do reator. Essa biomassa que é gerada, né, essa biomassa, ela pode ser vendida, ela é importada ou exportada como catalisador para águas, ela tem um NCM específico. Esse lodo granulado ele pode ser vendido aí desde 50 a 100 dólares a tonelada. É um reator robusto, que tem uma ótima performance, porque trabalha com uma alta concentração, e essas bactérias têm uma atividade metanogênica altíssima, né? Indo desde 0,5 a 1 quilo de DQO por quilo de solos suspensos voláteis, uma atividade bastante alta. Esse reator não necessita manutenção, não existe partes móveis, a parte interna é toda feita em polipropileno, as tubulações são todas feitas em PAD, não acumula material inerte, né, pelo fato que quando se entra com um líquido nesse reator, as velocidades são bastante altas, né, e aí a gente consegue fazer com que esse processo funcione de forma adequada. Então, essa aqui são duas tecnologias que nós utilizamos para a produção de biogás através da vinhaça, que pode ser a tecnologia do ICX ou a tecnologia do ICB Plus ou o Biopac Up, como nós chamamos. Depois existem, né, para o caso de produção de biogás a partir de torta de filtro, a tecnologia do reator CSTR, né, que do inglês aqui ele vem de Continuous Stirred Tank Reactor. É um reator de baixa taxa, né, a biomassa consiste também em bactérias livres, né, baixa concentração de bactérias, baixa capacidade de conversão, baixos tempos baixa taxa de aplicação e longo tempo de retenção hidráulica. Então, isso a gente tem aí reatores grandes. Normalmente, eles são aplicados para efluentes com alta concentração de sólidos, no caso aí aplica para aplicação à torta de filtro. A taxa de aplicação típica é em torno de 1 a 3 quilos, normalmente se dimensiona com 1. Normalmente não tem um sistema interno de retenção de biomassa. Então, o tempo de retenção da biomassa, ou o tempo de retenção celular, ou o tempo de retenção de sólidos, é igual ao tempo de retenção hidráulica. Então, se esses sólidos necessitam ficar dentro desse reator 30, 50, 80 dias, o líquido também vai ficar 30, 50, 80 dias. Por isso, esses tanques são grandes. E quando existe uma acumulação de sólidos inertes nesse reator, que começa também a ocupar o seu volume, há necessidade de parar esse reator, abrir e fazer toda essa limpeza periódica. Os dispositivos internos, né, de fazer essa mistura, né, também requer manutenção. A gente vai ver aqui um pouco mais à frente, quando a gente fazer o comparativo com o processo do Biopac CBD, que é a tecnologia que a Pax dispõe para a produção de biogás a partir de resíduos sólidos ou efluentes que têm alta concentração de sólidos. O CBD, ele vem do inglês, do Clear Bottle Digester, é um reator
que possui um raspador de fundo, é um reator anaeróbio inovador, que opera com uma taxa de aplicação média, né? Ela pode operar aí de 4 a 6 quilos, né? Ao contrário do CSTR convencional, que opera aí com 1 quilo de taxa de aplicação. É capaz de tratar efluentes aí com DQO desde 25 até 150 mil miligramas por litro, e efluentes e sólidos com concentração de até 100 mil miligramas por litro. Esse projeto é exclusivo para trabalhar com sólidos, né, com areia, estruvita. Então, nesse caso, todo o material inerte que entra, ele vai ser separado, né, por um raspador e depois eliminado com hidrociclone. Mais na frente, quando nós falarmos sobre essa tecnologia específica, eu vou mostrar os detalhes. Nesse caso, o tempo de retenção hidráulico é separado do tempo de retenção de sólidos, porque ele tem um separador lamelar na frente. Então, se nós necessitamos que esse sólido fique dentro desse reator 50 dias, só o sólido fica aqui, o líquido vai embora. Então, por isso que esses reatores trabalham com uma taxa de aplicação maiores, uma taxa de aplicação média, e com isso resulta em reatores menores em tamanho e também menores em capex. Ele opera com um sistema plug flow, que nós chamamos, que eu vou explicar depois, quando a gente entrar nessa tecnologia específica, diferente dos sistemas de mistura completa dos CSTRs convencionais. E isso permite que é um processo que funciona sem curto-circuito, sem formação de espuma, sem misturadores mecânicos, né? Uma mistura otimizada e não tem problema de manutenção, porque toda a manutenção é externa. Aqui eu faço um comparativo dessas opções, né? Então a gente vê aqui os principais pontos que eu já listei, comparando as tecnologias dos reatores de alta taxa da Pax com os sistemas de lagoa de baixa taxa, também fazendo o comparativo dos reatores CSTR, né, para a produção de biogás a partir da vinhaça, a partir da torta de filtro, perdão, com a tecnologia do Biopax CBD. Então, aqui tem uma lista, né, dos principais pontos. Então, a gente vê aqui os pontos mais importantes, né, que seria o tempo de retenção hidráulico, né, nesses processos, sendo que aqui são muito menores. A mesma coisa acontece quando comparamos o CSTR com a tecnologia do reator CBD, né? Essa aqui são os principais pontos. A manutenção, como a gente falou, aqui é fácil, aqui é moderada, aqui é mais difícil, e aqui é fácil porque ela é externa. Então, quando nós vamos para a produção de biogás a partir da vinhaça, em processos de destilaria, o fluxograma, né, que nós propomos é esse, né, ou seja, os processos anaeróbios de alta taxa, que trabalham com lodo granulado, a limitação são sólidos. Eu preciso retirar esses sólidos suspensos que estão nessa vinhaça para permitir que esse reator anaeróbio aqui, ele trabalhe com lodo granulado e, com isso, permite que se opere com taxas de aplicação de 12 a 15 quilos de DQO por metro cúbico. Então, o que nós fazemos? Então, a vinhaça que vem da destilaria passa por uma centrífuga, essa centrífuga separa esses sólidos, essa vinhaça sem sólidos, ela passa por um sistema de equalização, um tanque de equalização, um resfriamento, para se chegar numa temperatura de 35 a 37 graus, e aí entra num processo anaeróbio de alta taxa, ou com a tecnologia do reator ICX, ou com a tecnologia do reator UP, ou USB+, né, que permite trabalhar com taxas de aplicação de 12 a 15 quilos. Com isso, nós temos aqui um reator compacto, que produz biogás a partir da vinhaça com muita eficiência. Esse biogás depois vai para um sistema de remoção Tiopac. Esses sólidos que são retirados da centrífuga, nós misturamos com a torta de filtro, que também é gerada na usina, e entra num processo específico para a produção de biogás através da tecnologia CBD, que é a tecnologia para produzir biogás a partir de efluentes com alta concentração de sólidos. Então, essa torta de filtro misturada com esses sólidos vai para um reator específico. Depois da biodigestão, ela volta para a lavoura. Esse biogás aqui, ele se junta com o biogás que é gerado a partir da vinhaça, entra num processo de dessulfurização.
A vinhaça, após passar por esse reator anaeróbio, ela continua ainda com as suas propriedades de macro e microelementos, né, ou seja, nitrogênio, fósforo e principalmente o potássio, continua na vinhaça e segue para descarte ou fertirrigação. O biogás, né, ele, após passar por esse processo de dessulfurização, aqui vai entrar uma concentração de H2S de 10 mil, 20 mil, 30 mil, ele vai sair aqui com menor que 80, e nesse caso, ele pode ser utilizado numa caldeira para gerar vapor, ou num motogerador para gerar energia elétrica ou energia térmica, e nesse caso não há necessidade de se fazer a purificação. Então, nesse caso aqui, somente fazendo a dessulfurização já é suficiente para que esse biogás entre aqui nesses processos sem problemas de operação. Caso haja necessidade de se fazer o biometano, então, nesse caso, o biogás, após passar pelo processo de remoção de H2S, né, após a dessulfurização, ele entra no processo de purificação para remoção do CO2 e secagem, e aí, né, depende muito de cada caso, né, existem aí várias tecnologias para se fazer essa purificação, através de membranas, através de PSA, através de water scrubber, né, então aí, nesse caso, tem que ser escolhida a tecnologia que mais se adapta ao tipo de operação, né, ao tipo do processo. Aqui a gente mostra um pouquinho da experiência da Pax, né, a Pax não começou recentemente a produzir biogás a partir da vinhaça. Essa aqui é uma unidade de demonstração que estava em Pirassununga, que funcionou durante 2 anos. Depois foi montado o primeiro projeto de biodigestão anaeróbica no Brasil, em 86. Aqui é o primeiro reator industrial anaeróbio instalado no Brasil com lodo granulado. Aqui, nesse processo, eram gerados o biogás a partir da vinhaça, depois a purificação, gerando biometano, e utilizado na frota. Eu comecei minha vida profissional aqui, ó. Eu trabalhei aqui durante 5 anos, né, nesse processo, sendo responsável pela produção de biogás, a purificação e o abastecimento. Então, aqui está todo o processo de purificação do metano, depois aqui está todo o processo de compreensão, né, até a utilização nos veículos, né? Então, aqui, nesse caso, é uma usina que esse processo, infelizmente, hoje não existe mais, é um processo que funcionou durante 10 anos, de 86 a 96, produzindo biometano automotivo e utilizando aqui na frota. Aqui a gente chama atenção um pouquinho, ó, esse tanque que está aqui no fundo, ele era o tanque de lodo excedente, ou seja, o lodo granulado excedente, que era gerado nesse processo, era acumulado aqui e depois vendido para inoculação de outros reatores anaeróbios em outras indústrias, cervejarias, fábricas de alimentos que estavam sendo instalados no Brasil. Então, aqui, passando ainda pela experiência da Pax, esse aqui é uma planta que funciona desde 96, perdão. É uma unidade instalada na Martinica, numa fábrica de rum, onde se trata os efluentes e produz biogás com 3 tipos de vinhaça. Durante 6 meses no ano, durante a safra, se produz uma vinhaça menos concentrada, né, uma vinhaça proveniente de caldo, e durante os outros 6 meses, essa fábrica ela compra melaço de outras pequenas usinas de açúcar, produz o rum a partir desse melaço, e aí durante 6 meses, esses reatores funcionam com uma vinhaça muito mais concentrada. Aqui, falando das tecnologias, as tecnologias utilizadas de alta taxa para a produção de biogás a partir da vinhaça é o Biopac Up, né, ou o SB Plus, e o Biopac ICX. O Biopac Up é uma solução flexível, ele pode ser usado em aplicações com lodo granulado ou floculento, né? Esse lodo, ele é um lodo granulado, opera ou com reator USB normal, ou como um EGSB. Tem desenho modular, a montagem do separador é independente, ele pode ser instalado em tanques existentes, pode ser usado para biomassa granulada ou floculenta, existem 2 separadores, né?
A biomassa separada é automaticamente reciclada no reator, ele é fechado, não tem emissão de odor. Limpeza nos separadores sem necessidade de parada, os internos são todos de polipropileno e tem um sistema altamente eficiente no fundo do reator para distribuir essa vinhaça e garantir aí um perfeito contato entre as bactérias e a vinhaça. Aqui a gente já observa um esquema de como ele funciona. Do lado direito nós podemos ver os internos, que são todos fabricados em polipropileno. Então aqui está todo um sistema de distribuição. Aqui está todo o sistema duplo de retenção desses sólidos. Entra aqui a vinhaça, em contato com o lodo granulado, vai gerar o biogás, que vai aqui para esse teto. A vinhaça, para ela poder sair do reator, ela passa por uma série de decantadores lamelares para reter essas bactérias, esse lodo granulado que está aqui dentro, e aí ela vai para o seu destino final, fertirrigação. E o biogás segue para dessulfurização ou, posteriormente, purificação. Aqui alguns exemplos, ó, isso aqui é o ICD Plus, um Biopac Up, instalado nos Estados Unidos. Isso aqui é um ICB Plus instalado no México, tratando vinhaça de agave, produzindo biogás a partir de vinhaça de agave. Aqui é como funciona o ICX, né? Já falando agora do ICX. O ICX é a última tecnologia anaeróbia desenvolvida pela Pax. Essa tecnologia, ela também tem dois sistemas de separação. É um reator invertido, né? Como nós chamamos. Na verdade, a maioria todos os reatores, né, ele funciona num fluxo ascendente, o separador final fica na parte superior, e o efluente, depois que passar por esse separador, sai pela parte superior. Nesse caso, é o contrário. Né, aqui existe um separador interno isolado, entra a vinhaça aqui, em contato com o lodo granulado, vai produzir biogás, que vem para cá e depois vai para a sua utilização. A vinhaça, para ela poder sair desse processo, ela tem que subir, entrar aqui por um primeiro separador preliminar, onde ocorre a separação do lodo granulado, e ele já volta aqui para o próprio meio. Essa vinhaça, quando desce, o biogás não arrasta, né, não tem como o biogás descer, entra em um outro processo de separação, um outro separador lamelar, isolado, aqui que é importante, né? Então, o que acontece? Aqueles milhões de microbolhas que estão sendo geradas, né, nesse processo de biodigestão anaeróbia da vinhaça, eles estão aqui na parte externa. Então, aqui dentro, existe também várias lamelas onde a vinhaça tem que passar por elas para que seja retirada do processo. E esse lodo conseguiu chegar aqui, ele é separado e volta aqui com uma bomba, então ele fica recirculando. Então, o ICX, o X, ele vem da experiência, né, que a Pax teve com todas as outras tecnologias anaeróbias que ela desenvolveu. É uma tecnologia também que os internos não dependem do diâmetro do reator, então elas podem ser instaladas em tanques existentes, que é esse caso aqui, por exemplo, que é um reator anaeróbio tipo EGSB, que não funcionava adequadamente, então a Pax foi lá, retirou todos os internos e colocou os internos de um reator ICX e passou a funcionar com essa tecnologia. Aqui alguns exemplos da aplicação da tecnologia com vinhaça. Esses dois reatores eles estão na José Corvo. A José Corvo tem 4 fábricas no México, as 4 possuem tecnologias da Pax. Essa aqui é a última destilaria que foi feita, né? Aqui estão os reatores, são os reatores ICX, de 15 metros e meio de diâmetro por 15 metros e meio de altura. Aqui a gente já vê a planta completa, cada reator desse trata 50 toneladas de DQO por dia. Aqui está o processo completo, né? No caso do México, o efluente, depois de passar pelos reatores, eles têm que ser feito um polimento final para ser lançado no corpo receptor. No caso do Brasil, o processo termina aqui, né? Porque a vinhaça ela volta para a lavoura. Aqui um outro caso, né, uma outra referência também no México, aqui é na Tequila Patrón, são 2 reatores também, que tem 15 metros de diâmetro por 16 metros e meio de altura, cada reator desse também trata 50 toneladas de DQO por dia, só para a gente fazendo aqui já um comparativo, por exemplo, se fosse lagoa, né, 50 toneladas, eu precisaria de 50 mil metros cúbicos de lagoa, 100 mil metros cúbicos de lagoa para tratar
o equivalente, o que trata esses 2 reatores, 100 toneladas de DQO por dia. Aqui está o processo, ó, esse é o fluxograma que eu mostrei para vocês, né, lá no início, né? Ou seja, a mesma coisa, a vinhaça a partir do HAV tem concentrações altíssimas de DQO, 50 mil, 40 mil de sólidos suspensos. Então, aqui acontece no mesmo fluxograma, que já funciona há muito tempo. Vem a vinhaça do processo produtivo, da destilação, entra aqui nessa casa onde estão as centrífugas, separa os sólidos são separados, essa vinhaça entra num tanque de equalização, antes passa pelas torres de resfriamento para baixar a temperatura a 35, 37 graus. Desse tanque de equalização é alimentado aqui os reatores anaeróbios. Esses reatores anaeróbios com esse tipo de vinhaça trabalham com mais de 90% de eficiência, né? Produzindo biogás, e depois esse biogás eles hoje não utiliza, mas já está no início da aplicação para utilização em caldeiras. Aqui outros exemplos de reatores de alta taxa da Pax trabalhando com vinhaça, com destilaria de grãos. Aqui é a experiência de Agave, desde 2009, operando aí essas plantas, aqui com o reator USB+. A Pax também tem bastante experiência em destilarias, em tratamento de condensados, né? Aqui alguns exemplos das tecnologias com os reatores IC, operando com alta taxa de aplicação e tratando condensados. A Pax tem também experiência com vinhaça de mandioca, né? Então aqui a gente vê os reatores de alta taxa. Ó, por exemplo, aqui ele está operando com 207 toneladas de DQO por dia, que é a carga orgânica média de uma usina média aqui no Brasil. Uma usina média hoje no Brasil, ela gera em torno de 200 a 250 toneladas de DQO por dia a partir da vinhaça. Então, aqui alguns exemplos, né, de unidades já funcionando há muito tempo. Aqui, 146 toneladas de DQO por dia. Bastante experiência também, apesar que essas unidades de etanol de segunda geração, né, essa aqui é na Itália, nos Estados Unidos e na Finlândia, né, esses processos de produção de etanol nessas unidades muitas vezes foram descontinuados, mas a Pax, ela, através de planta piloto e depois com o processo industrial, instalou os reatores para tratamento da vinhaça do etanol a partir do 2G e também de condensados, né? Hoje, a Pax ela está fazendo todas as unidades de tratamento dos condensados da Raízen, né? Nós estamos fornecendo aí para 5 unidades que estão sendo instaladas, algumas delas já estão funcionando, outras entrando em comissionamento e outras entrando em montagem. Então, a Pax também tem essas referências no setor de etanol. E esse aqui é o projeto de vinhaça, né? O projeto de vinhaça recente, que a Pax vai iniciar agora, provavelmente em agosto, né? Essa é uma unidade que está instalada, que vai ser instalada aqui no interior de São Paulo, numa usina de açúcar e etanol, que vai gerar aqui biogás a partir de 240 toneladas de DQO por dia, utilizando 2 reatores, o UP ou o USB+. E aqui está a parte de dessulfurização. Esse projeto já teve início, toda a engenharia básica e a engenharia de detalhes já foi realizada, inclusive a licença da ANP desse projeto saiu aproximadamente 20 dias atrás, então agora em agosto deve-se ter início a construção. Então aqui a gente tem um exemplo claro, né, do quanto de área, né, que ocupa esses reatores comparado com Lagoas, né? Então aqui é uma tecnologia que trabalha com alta taxa, aqui vai ser vão ser removidos sólidos também dessa vinhaça. Aqui o cliente não fez opção por gerar biogás a partir da torta, então esses sólidos que são separados da vinhaça, eles são misturados com com o digestato, depois da purificação, da digestão, e são devolvidos para a lagoa. Tá? Então, aqui esses reatores trabalham com muita eficiência, né? E aí eu faço sempre um comparativo. Quem está no meio, quem trabalha no setor de açúcar e etanol, conhece o processo. O reator anaeróbio, ele é muito similar a uma dorna de fermentação. Na dorna de fermentação, eu tenho lá o meu caldo, que eu consigo
ter controle, né? Eu controlo o Brix dele, quanto o Brix tem que entrar. Eu coloco a levedura, em alguns casos coloca-se até uma levedura especial, né, para aumentar o teor alcoólico da dorna. Aqui eu controlo, da mesma forma, a vazão de vinhaça que entra, controlo a temperatura, como numa dorna, que eu tenho serpentinas para controlar a temperatura, para trabalhar com a temperatura ótima, que eu também faço a mesma coisa. Aqui eu coloco o lodo granulado, que seria comparado com a levedura, e aqui num processo como esse, eu tenho controle, né? Ao contrário de um sistema de lagoas, né, de baixa taxa, ali eu não tenho muito controle. Aqui eu consigo controlar a vazão, a taxa de aplicação, como eu controlo o Brix numa dorna de fermentação. Aí eu procuro ter aqui o máximo de eficiência possível e garantir que a matéria orgânica seja efetivamente convertida em biogás. Essas são as principais diferenças desses processos. Esse seria, apresentado, que eu apresentei até agora, seria para vinhaça, e quando a gente vai para a produção de biogás a partir da torta de filtro, né, então, para quem não está familiarizado com a torta de filtro ela é composta por resíduos, né, solúveis e insolúveis, e ela é gerada no tratamento do caldo. Tá? Então, esse lodo que é formado no tratamento do caldo, ele passa por um processo de filtração a vácuo e sai aqui o que normalmente é conhecido como torta de filtro, né? Essa torta de filtro tem um potencial para geração de biogás, e nesse caso, nós utilizamos, ao contrário do CSTR, a tecnologia do Biopac CBD, que eu comentei lá no início. Então, como funciona o Tiopac CBD? O Tiopac CBD é um reator. Esse reator, ele trabalha com um sistema de injeção por ejetores, né, na parte superior. Então, mistura-se a torta de filtro com a vinhaça, introduz essa torta de filtro nesse reator. Esse reator tem um raspador de fundo, né, então, se entrar material inerte aqui, areia, ou se formar algum tipo de sal, uma estruvita, ele vai ser retirado do meio, vem para um hidrociclone e é descartado. Então, aqui se elimina os casos, por exemplo, de que vai se acumulando sólidos, eu tenho que parar o reator, abrir uma janela aqui do lado, entrar com o trator lá dentro e fazer toda a limpeza, né? Porque se vai acumulando sólidos, o seu processo vai perdendo eficiência, porque esses sólidos vão ocupando espaço que deveria ser ocupado por lodo, por bactérias, e você vai perdendo espaço no reator. Esse processo vai gerar aqui também, trabalha com lodo floculento, com uma taxa de aplicação em torno de 4 a 6 quilos, então esses processos eles são de 4 a 6 vezes menores que comparado com uma tecnologia de um CSTR convencional. Aqui vai gerar biogás, o biogás vai lá para a sua dessulfurização e utilização. A torta de filtro misturada com a vinhaça, quando ela sai aqui desse processo, ela passa por um sedimentador lamelar fechado, né? Esse sedimentador lamelar vai separar essa biomassa e esses sólidos que ainda não foram convertidos, e uma bomba vai devolver isso para o processo. Então, aqui que eu comentei lá atrás, que é um processo que trabalha com tempo de retenção hidráulico separado do tempo de retenção de líquido. Então, aqui, a vinhaça vai embora e somente os sólidos vai ficar recirculando aqui até ele ser convertido. Então, a gente garante aqui uma boa eficiência, que eu também não estou perdendo sólidos aqui nesse processo. É um processo que trabalha com o que nós chamamos de alimentação plug flow. Tá vendo? É um plug flow. O que ele faz? Ele faz com que esse líquido passe por toda a área do reator e garantindo um contato perfeito entre as bactérias e o substrato. Né? Ao contrário dos CSTR convencionais, que tem esses sistemas de agitação, né? Ou pode ser por mecânico introduzido no meio, ou agitadores nas laterais, ou agitadores submersíveis, ou agitadores que possuem o próprio gás, o próprio biogás para fazer a agitação. O CSTR não, o CSTR ele é um sistema de alimentação plug flow, que nós chamamos. Aqui a gente observa que não tem zonas mortas, né? Ele consegue passar pelo processo, e aqui em cima o processo de ejetores,
que vai fazer com que não haja formação de espuma, e aqui eu garanto um perfeito contato entre as bactérias. Essa é um dos principais diferenciais dessa tecnologia comparada com as tecnologias do CR convencional. CSTR convencional. Aqui, alguns exemplos de aplicação. Esse é um projeto instalado na Holanda, né? Essa empresa, Green Create, é uma empresa de waste to energy, de produção de energia a partir de resíduos. São 12 reatores CBDs. Aqui se produz biometano, equivalente a 27 megawatt-hora de biometano, mais 3,1 equivalente de energia térmica e mais 3 megawatt-hora de energia elétrica, a partir de esterco de galinha. Então, aqui, e depois os resíduos são peletizados e vendidos como fertilizantes. Então, isso aqui é um processo que já funciona na Holanda, com essa tecnologia, com resíduos sólidos. Aqui há outras experiências da Pax. Aqui um reator CBD já operando há mais de 6 anos em uma fazenda de geração de biogás a partir de esterco de vaca. Então, aqui também, você pode aplicar para esterco de vaca, para esterco de galinha, para torta de filtro, para vinhaça muito concentrada, ou seja, esse processo ele aceita todos esses tipos de resíduos. Aqui um outro caso, também um CBD na China, operando aí já há mais de 5 anos numa indústria farmacêutica, que gera um efluente com alta concentração de sólidos, basicamente leveduras. Então, nesse caso, nós podemos observar aqui o reator CBD no fundo, e esses tanques que vocês veem aqui na vertical são os separadores lamelares. Então, dependendo do tipo de resíduo, dependendo do tipo de efluente, esse reator CBD, ele pode incluir os separadores lamelares, que nós chamamos de etc., ou não. Vai depender do tempo de retenção que fica esse material aqui. Aqui, em números, né, já são mais de 18 reatores aí vendidos no mundo todo. A aplicação deles é para alimentos, né, efluentes com alta concentração, em fábricas de alimentos, farmacêuticos, fermentação, açúcar, etanol, que é o nosso caso, estercos. Aqui os dados operacionais, né, começa com DQO a partir de 25 mil, sólidos suspensos totais aí até 100 mil miligramas por litro, e a taxa de aplicação a gente consegue operar com até 6 quilos de DQO por metro cúbico de reator dia. As principais vantagens são essas: pré-tratamento, operação simples, excelente mistura, não tem acumulação de sólidos, não tem zona morta, não forma espuma, e toda a manutenção é feita na parte externa. O que eu quero mostrar aqui agora para vocês, essa aqui é uma planta de demonstração que está instalada lá naquela usina que eu mostrei, que a Pax vai fazer um projeto com os reatores de alta taxa. Essa unidade está instalada lá nesta usina, com aquele fluxograma que eu mostrei no início do nosso webinar. Ou seja, a vinhaça vem, passa por centrífugas, separa os sólidos, a vinhaça vem aqui para um reator ICX de alta taxa e para a produção de biogás. Parte dessa vinhaça, antes de passar pela centrífuga, é misturada com uma torta de filtro e vem aqui para a tecnologia do reator CBD. Aqui, esse tanque que vocês veem aqui na direita é o separador lamelar. Então, aqui está a tecnologia do CBD, produzindo biogás a partir da torta de filtro, e aqui está a tecnologia do reator ICX, produzindo biogás a partir da vinhaça separada após a separação dos sólidos. Essa planta ela entrou em operação recentemente e logo estará disponível para visitas. Então, acredito que talvez final de agosto, início de setembro, ela já está disponível e nós vamos passar a convidar clientes para fazer as visitas, para conhecer o processo, que é uma planta de demonstração, não é uma planta piloto. Tá bom? Agora a gente já finalizando, falando sobre a dessulfurização, como a gente gera biogás, né, ou a partir da vinhaça ou a partir da torta de filtro, a gente tem que dessulfurizar esse biogás, porque principalmente a vinhaça, por ela ter uma alta concentração de sulfato, a vinhaça normalmente, considerando vinhaça só de caldo, mista ou de melaço, ela apresenta aí valores de sulfato
que vão aí desde 1.500 até 3.000 miligramas por litro. E num processo anaeróbio, quando você tem a presença de sulfato, existem bactérias que vão transformar esse sulfato em H2S. E aí, esse H2S ele é corrosivo, e para ser utilizado num processo subsequente, seja ele numa caldeira, num motogerador, ou até e também para purificação, ele tem que ser removido. Então, a Pax, ela desenvolveu há mais de 25 anos uma tecnologia chamada Tiopac, que é a solução para remover biologicamente esse sulfeto de hidrogênio. Ele combina aí depuração e com oxidação, e o produto final vai sair um enxofre. Na verdade, ela é uma combinação de 3 processos. Eu tenho aqui um processo químico, um processo biológico e um processo físico. Então, aqui nesse caso, eu tenho um scrubber, onde eu entro aqui, nós entramos aqui com biogás, com 1.000, 10.000, 30.000, 300.000, a Pax tem processo funcionando com até 300.000 ppm de H2S, 30% do gás é H2S, e aqui vai sofrer uma lavagem com uma solução alcalina, e essa solução alcalina vai retirar esse H2S, solubilizar ele, e o biogás sai aqui com uma concentração menor que 80 ppm. Então, vai entrar aqui com uma concentração altíssima e sair aqui com uma concentração muito baixa. Esse H2S solubilizado vem para um reator biológico. Nesse reator biológico, existem bactérias, que são essas aqui, que são aeróbias. Essas bactérias, elas vão fazer a conversão desse H2S em enxofre elementar. E a grande vantagem aqui está em que, quando ocorrem essas reações bioquímicas aqui, convertendo esse H2S em enxofre elementar, ela recupera até 95% da soda ou da solução alcalina que eu necessito aqui. Então, é um processo que ele recupera a soda e eu faço um make-up apenas de 5% a 10% no máximo da soda que eu não consegui recuperar. Então, aí está a grande vantagem da tecnologia, e esse enxofre que é gerado, ele vem aqui para um sedimentador lamelar, e depois daqui se bombeia para uma centrífuga, e aí eu obtenho um enxofre elementar com aproximadamente 60% a 70% de concentração. Esse enxofre aqui tem um valor comercial, porque ele é um bioenxofre, ele pode ser vendido para a fabricação de ácido sulfúrico, fertilizantes, ou pode retornar para a própria lavoura, junto com o digestato. Hoje, esse produto tem um valor comercial em torno de $10 a tonelada. Então, é um subproduto gerado aqui nesse processo, e quando a gente compara com um processo químico, o processo químico, você necessita 3 quilos de soda para remover 1 quilo de enxofre, tá? Então, o que acontece aqui, nesse caso, como nós recuperamos até 95% da soda, então, nesse caso, a gente tem consumos na ordem de 0,3 a 0,4. Então, a gente tem um OPEX, né, dessa tecnologia bastante baixo, comparado com uma tecnologia, por exemplo, convencional com química. Então, uma tecnologia química, remoção com soda, ela vai ser em CAPEX um pouco maior que essa solução. Porém, com esse OPEX baixo, né, em menos de uma safra já retorna um investimento. Então, daí o sucesso dessa tecnologia. A gente fabrica desde equipamentos menores até equipamentos maiores. Aqui é o menor que a gente fabrica aí para tratar 10 quilos de enxofre ou 100 metros cúbicos por hora de biogás, até a maior aqui, tratando 32.000 normal metro cúbico por hora e 22 toneladas de enxofre por dia. Esse processo aqui está instalado no aterro sanitário na Coreia do Sul, e aqui eles geram 50 megawatt-hora de energia com esse biogás dessulfurizado. Aqui os casos de sucesso da Pax, né? Esses projetos de vinhaça que nós estamos fazendo a dessulfurização, eles geram aí em torno de 3 até 8 toneladas de enxofre por dia. Esse aqui é o caso da Bacardi Porto Rico. Aqui está a dessulfurização, instalado pela Pax, com 5.000 normal metro cúbico de biogás, 25.000 de H2S, saindo 80. Esse é
é o processo instalado na raiz em gel, biogás, na usina Bonfim, né, que muita gente conhece, já visitou, já funciona aí já há muito tempo. Aqui é uma unidade para tratar até 11.500 normal metro cúbico de biogás e com 25 mil ppm de H2S. Aqui essa unidade é específica para geração de energia. Aqui o projeto é para 21 megawatt-hora de energia elétrica após a dessulfurização. Aqui um caso da Cocal Gel Biogás, na Arandiba, né, um projeto Flex. Todo o biogás gerado no processo, ele entra aqui numa dessulfurização, e depois 50% vai para a geração de energia elétrica, e os outros 50% vão para purificação, venda para o grid e utilização na frota. Aqui o caso da raiz em gel biogás aqui na usina Costa Pinto, aqui é 100% biometano, aqui estão os números, né, de biogás, H2S, aqui está a unidade, aqui estão as centrífugas que fazem a separação do enxofre. Aqui geoelétrica Tamboara, um outro processo também que produz biogás a partir da vinhaça e outros resíduos orgânicos, com os seus números de produção. Aqui estão os dois últimos projetos que a gente forneceu. São Martinho, somente biometano, está instalado ali na unidade de Américo Brasiliense. Sim. Aqui é São Martinho, né, o último projeto de dessulfurização, são 2 reatores, aqui o Scrubber, né? Aqui o projeto da GEL, da Cocal Gel em Paraguaçu Paulista. Tá? E o outro, colposcopia? Aqui a Crigel, em Dias Falso, também é um tiopac de menor capacidade, para esse caso aqui, que é biogás a partir da biogestão anaeróbica de resíduos orgânicos. Dependendo do processo, a gente coloca 2 scrubber para funcionar, que é o caso da Bonfim, que eu acabei não comentando, que na entre safra, quando gera biogás somente a partir da torta de filtro, esse biogás corresponde aí a uns 15% a 20% da produção total. Então, aí a gente, vou botar aqui rapidinho para vocês entenderem. Então, aí nesse caso aqui, ó, durante a entre safra, somente com torta de filtro, funciona apenas um reator e apenas um scrubber, né? Porque aqui a vazão de biogás cai a 15% a 20% da capacidade total. E aqui, já finalizando, esse aqui é o projeto da GNR Cometano, é o primeiro projeto de grande porte que nós fizemos, funciona desde 2013, é um projeto que está instalado no aterro sanitário de Caucaia, onde eles pegam todo o biogás gerado no aterro, nós fazemos aqui a dessulfurização, aqui está o reator, e esse biogás vai para um processo de purificação e depois é vendido no grid. Então, aqui é um projeto para 12.500 normal metro cúbico por hora, né, e hoje trabalha com 2.000 ppm de H2S, nós entregamos menor que 25. Aqui, finalizando, alguns exemplos de aplicações, né, isso aqui era numa unidade aqui no interior de São Paulo, aqui os reatores da Pax de alta taxa, gerando biogás, aqui o gasômetro sendo bombeado para um motogerador de 0,75 megawatt-hora de energia, né, gerando energia elétrica, e aqui, o mesmo caso, parte desse biogás ia para uma caldeira. Então, aqui a gente vê aqui o queimador da caldeira, é possível observar essa tubulação, é a tubulação de gás natural, e essa tubulação que vem aqui passa por um demister, e entra aqui é a tubulação que é bombeada desde o gasômetro. Então, aqui existe um sistema de automatização que vai regularizar o balanço de massa, né, utilizando o biogás gerado na planta de efluentes, mais o biogás natural que é entregue pela concessionária. Então, normalmente, para vocês terem uma ideia, em uma fábrica, uma cervejaria, uma fábrica de papel reciclado, com o biogás que eles geram na planta de efluentes, é possível você economizar até 10% de todo o gás natural que você consome, ou todo o seu óleo BPF que você consome. Aqui já finalizando, para a gente abrir aí para algumas perguntas, né, comentando que a Pax ela vai estar na FenaSul. Então, quem tiver a oportunidade de visitar a feira, por favor, nós estaremos lá no stand A47, e com muito prazer aí
receberemos aí todos os visitantes, né, onde podemos fazer um network, conversar, tirar dúvidas, falar mais a respeito de cada aplicação específica, né, dependendo de cada caso. Aqui fica então os meus contatos, né, para quem quiser enviar alguma informação, entrar em contato, né, nesse caso, normalmente nós utilizamos o formato de questionários. Então, eu tenho aqui uma necessidade ou uma solução, seja para produção de biogás, ou seja para tratamento de efluentes. Nós enviamos os questionários específicos e aqui estudamos e verificamos qual que é a solução mais adequada para aquele tipo de efluente, para aquele tipo de indústria ou para aquele tipo de setor. Nivaldo, nós recebemos algumas perguntas no chat. A gente tem ainda alguns minutos aqui com o portal. Você poderia consultar as perguntas, por gentileza? Só um minutinho. Vamos selecionar algumas, né, para... Algumas perguntas que não derem tempo de serem respondidas, a gente envia por e-mail para os inscritos. Aqui, o Marcos Cabral Júnior, obrigado aqui pela pergunta. No CSTR, de quanto em quanto tempo é feita a manutenção para a limpeza? No caso da tecnologia da Pax, do Biopax CBD, não existe tempo de parada para manutenção e limpeza, porque, como eu expliquei, aquele raspador, ele vai retirando todo esses solos inertes, né, que por acaso entram no processo. Quando é um processo CSTR convencional e se entrar muito material inerte, areia ou a própria formação de algum sal, uma estruvita lá dentro, ele tem que ser retirado, a frequência vai depender da quantidade que está entrando, né? Eu já vi casos, por exemplo, de CSTRs antigos instalados em tratamento de esgoto doméstico, aonde se acumulou tanto material inerte que o reator foi abandonado, porque era mais caro limpar do que construir um novo. Então, isso aí depende, né? No caso do CSTR, tem que se fazer uma verificação constante para ver se esse material não está entrando. E se entrar, tem que limpar. E aí tem esses problemas, tem que parar todo o reator, esvaziar, né? Coisa que não acontece com as tecnologias da Pax. Aqui a Andressa falou, o IC saiu de linha. Não, aqui nós não falamos do reator IC, porque hoje foi um tema típico para vinhaça, para efluentes com altas concentrações. Então, no caso do reator IC, que existem mais de 800 referências instaladas no mundo todo, a principal aplicação dele são para fábricas de alimentos, fábricas de bebidas, e também, por exemplo, condensados. Todos aqueles IC que eu coloquei lá estão em condensados. Por exemplo, esses 5 projetos que nós estamos fornecendo para a Raízen de tratamentos dos condensados gerados no processo de produção de E2G são reatores IC, são reatores de alta taxa. Os reatores IC instalados, por exemplo, na COFCO para tratamento de condensados e águas residuárias também são reatores IC. O IC ele é aplicado principalmente para esses tipos de efluentes. No caso de vinhaça, como é um efluente um pouco mais complexo, então nós utilizamos as tecnologias do reator UP, né, ou ICB Plus, e do reator ICX. Essas são as tecnologias mais adequadas, né, mais modernas, para aplicação em esse tipo específico de efluente. Por isso que no caso, por exemplo, lá do México, que eu mostrei aqueles reatores funcionando com vinhaça de agave, são reatores ICX. A Roça Corvo tem um reator funcionando com tecnologia IC. Porém, como a gente tem uma tecnologia que se adapta melhor a esse tipo específico, né, de vinhaça, então aí a gente, nesse caso, utiliza essa tecnologia. Um exemplo, em indústria de gelatina, em gelatina existem reatores, esses reatores IC funcionando. Nesse caso, há necessidade de fazer um pré-tratamento para eliminar óleos e graxas.
Aqui o Rafael Borg pergunta, a Pax fornece sistema completo, incluindo sistema de vácuo para purificação? Nós fornecemos o sistema completo, desde a chegada da vinhaça até a entrega do digestato, e entregamos o gás dessulfurizado. A purificação, né, a purificação nós não fazemos. A purificação, existem várias outras empresas aí no mercado, né, que fornecem processos altamente eficientes com purificação através de membranas, de PSA. Então, nós, como a Pax se dedica a processos biológicos, então nós fornecemos toda a parte de produção de biogás a partir da vinhaça, produção de biogás a partir da torta de filtro e a dessulfurização do próprio biogás, né? Então, nós fornecemos esses processos completos, basicamente um turnkey, menos as obras civis, porém, todas as obras civis de tanques, bases, de bombas, etc., estão incluídas dentro da engenharia da Pax. Aqui o Samuel Lessa, ele fala um pouquinho sobre, fala um pouco sobre a presença de residuais de antibióticos na vinhaça e o impacto na biodigestão. Qual a boa prática para reduzir impactos? Quando nós falamos de toxicidade de processos anaeróbios, aí vale para todas as independente de tecnologias, nós consideramos que qualquer processo, qualquer produto químico, ele é potencialmente tóxico, né? Seja ele aí os antibióticos, seja ele processos de limpezas, oxidantes fortes, como hipoclorito. Então, o que acontece? Por que eles são potencialmente tóxicos? Eles são tóxicos a partir de uma determinada concentração. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo, o proclorito. O proclorito ele é tóxico a partir do momento que você tem 10 ppm de cloro livre dentro do reator. Então, o que é feito? Quando nos processos em que há descarte desses produtos químicos, normalmente se faz uma dosagem desses produtos químicos. Se colocam esses produtos químicos em tanques sequestrantes, e esses tanques sequestrantes dosam esse produto. No caso, por exemplo, de vinhaça, muitas vezes, na maioria das vezes, essa quantidade de antibióticos que estão presentes, elas não são interferentes, ou seja, elas não estão acima daquele limite de toxicidade, né? Porque senão nenhum processo funcionaria. Então, nesse caso, os produtos químicos, eles são potencialmente tóxicos, tá, Samuel? Então, depende muito da concentração. E no mundo todo, né, como se conhece, né, já existe catalogado uma série de produtos. Então, dependendo do tipo da indústria, é feita uma adequação somente no descarte desse produto, de forma que quando ele chegar na estação de tratamento ou no reator biológico, ele esteja em uma concentração inferior ao limite. E aí ele pode passar pelo processo e não acontece nada. Deixa eu só pegar aqui mais alguns comentários, aí um agradecimento, eu que agradeço aí pela participação. Aqui eu vou passar de novo o e-mail. Aqui a Vera Lúcia Timóteo pergunta se o CX pode ser aplicado em fábricas de papel reciclado. Ele pode ser aplicado, Vera, mas a Pax ela tem a tecnologia do reator IC específico para fábricas de papel. É um reator que a parte interna ele tem um diferencial no sistema de alimentação e distribuição, que nós chamamos de mixing chamber. Então, a Pax já desenvolveu um reator IC específico para fábricas de papel, onde existem aí mais de 400 referências funcionando no mundo todo. Então, nesse caso, é o mesmo caso que eu citei da vinhaça, né? O IC poderia tratar a vinhaça? Pode, mas se a gente tem uma tecnologia que ela é mais adequada, então a gente instala essa tecnologia para a gente obter um resultado melhor. Então, basicamente, era isso. O pessoal pediu aqui para mim colocar o e-mail de novo. Deixa eu colocar de novo aqui na tela. Não sei se vocês podem dizer se estão vendo a tela. Está vendo, Mariana? Sim, está sendo exibido.
Então, aí estão os dados de contatos, né? Está quem tiver a oportunidade de visitar a FenaSucro, né? Estaremos lá, né? No stand da Pax, no A47, como está aqui. E todas as casos de contato, aí estão os e-mails, telefones, estamos aí à disposição. Queria agradecer muito a todos os participantes, agradecer aí uma vez mais ao Portal Tratamento de Água, né, por essa oportunidade. Muito obrigado a todos vocês, desejo aí um excelente dia e uma boa semana, ok? Um abraço para todos. Obrigada, Nivaldo. Obrigada, Nivaldo. Obrigado, Sempre abraço. muito bom, viu? Obrigado. Obrigada, Nivaldo. Um Obrigado. abraço. Obrigado aí pela apresentação. Obrigado, um abraço para vocês. Obrigado, Nivaldo, Obrigado, um abraço. por essa Abraço. oportunidade. Obrigado. Obrigado, Nivaldo. Obrigado a todos. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Rogério. Um abraço.